Pergunta 32. O que é justificação? Resposta. A justificação é um ato da livre graça de Deus, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante dos seus olhos, somente pela justiça de Cristo, imputada a nós e recebida somente pela fé. Os textos são muito claros, né? Justificação. Uma vez, uma pessoa falou para mim, eu perguntei o que é justificação, e a pessoa me disse o seguinte: justificar é igual um pai querendo dizer que um filho que fez coisa errada está certo. Então, o pai está dizendo que o filho está justificando o filho. Então, ele usou esse termo. Não é isso, não. Não é isso, não. Justificação é algo mais profundo. Deus não aceita o pecado. Deus, o justo juiz, ele não diz que o indivíduo que pecou não pecou. Ele não tem o pecador por inocente. Ele não tem o culpado por inocente. Ele não justifica o culpado, mas o condena, porque ele é um juiz justo. Deus não está aí para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Né? Deus é um justo juiz. Então, o que é justificação? Justificação é um ato da livre graça de Deus, está bem definido aqui, onde Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de seus olhos, somente pela justiça de Cristo imputada a nós e recebida somente pela fé. Os textos, Romanos 3, 24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, justificação é a imputação da justiça de Cristo a nós, de maneira que quando nós recebemos a fé para crer em Cristo, há uma troca no Calvário. No Calvário, Deus imputa a Cristo os nossos pecados e imputa a nós, os que recebemos a fé para crer, a justiça de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele nos olha pelas lentes de Cristo ou através de Cristo e nos vê tão justos quanto seu Filho. Por que que Ele nos justifica? Porque o preço da redenção, como está escrito aqui, foi pago por Cristo. Deus não simplesmente nos perdoou por nos perdoar. Deus nos perdoou porque a sua justiça foi satisfeita em Cristo. Cristo sobe na cruz do Calvário, assume os nossos pecados e morre por causa dos nossos pecados. E cumpre a palavra de Deus do Antigo Testamento: a alma que pecar, essa morrerá. Jesus Cristo não pecou, mas Ele assumiu a nossa culpa e morreu por nós. A essa justiça de Cristo, e essa justiça de Cristo é imputada a nós por um ato de Deus na justificação. Efésios 1, 7. Mais uma vez, leiam todo o capítulo de Efésios. Primeiro capítulo de Efésios inteiro. Leiam lá em oração, para que Deus revele a você a palavra dele. Nele, 1,7 de Efésios, em Cristo, temos a redenção, que é o pagamento dos nossos pecados. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E mais uma vez entenda também, Deus realizou tudo, sem contar com a nossa ajuda em nada. Ele fez todas as coisas. Uma salvação onde o ser humano ajuda a Deus pode ser tudo menos salvação. Pode ser tudo menos bíblica. Pode ser tudo menos teológica. Pode ser tudo menos lógica. 2 Coríntios 5, 21, um texto que eu gosto bastante. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu amo esse versículo, porque resume o que o Senhor fez por nós na cruz. E Romanos 5,19. Romanos 5,19. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só muitos serão feitos justos, não todos. Gálatas 2,16.
Eu vou ler o versículo 15 também de Gálatas 2, para que tenhamos um contexto melhor também. Gálatas 2, 15 e 16. Nós, Paulo falando às igrejas da Galácia, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, que era assim que os judeus consideravam, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Vejam só, se o indivíduo não é justificado praticando a lei de Deus, por qual motivo ele seria justificado? Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei, nem por obras nenhuma. Como eu disse, se o indivíduo não é justificado praticando obras da lei, você seria justificado praticando qual obra? E Filipenses 3:9. Eu vou outra vez ler aqui o versículo 8, para a gente ter uma ideia melhor do texto. Então, Filipenses 3, 8 e 9 diz: Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Aí sim, ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Eu acho esses textos tão claros. Às vezes eu fico pensando, por que será que as pessoas inventam certas teologias? Será que é porque não leem a Bíblia? Ou porque não são esclarecidas mesmo pelo Espírito Santo de Deus? As pessoas querem porque querem terem salvado a si mesmos. Você não vai conseguir. É muito difícil. Aliás, é impossível.